Depois de Honda Civic Touring e CR-V Touring, chegou a vez do Honda HR-V Touring ganhar a motorização 1.5 Turbo. Esse modelo rende 173 cavalos de potência e conta com ajustes também mecânicos. Então se inscreva no canal, já deixe seu like, lembrando nossa meta de 1000 likes em todos os vídeos, e confira o comportamento dinâmico do novo Honda HR-V Touring 2020. O HR-V Touring usa a motorização 1.5 turbo de 173 cavalos de potência com 22,4 kg de torque máximo, transmissão automática do tipo CVT que simula até 7 marchas virtuais, com 0 a 100 beirando os 9 segundos. Bom, esse conjunto mecânico que vocês estão vendo é praticamente igual ao que você encontra no Civic Touring também. Porém, a Honda aqui no HR-V calibrou a transmissão CVT para ela ser um pouquinho mais amarrada e ter alguns ajustes que o Civic não tem por enquanto. É um motor que ele enche muito bem, perto dos 2.000 giros. Realmente essa motorização 1.5 turbo agrada bastante, apesar do CVT ser um pouquinho amarrado comparado ao Civic. O que de acordo com a Honda foi mais para atender os clientes que costumam usar SUVs. Você tem um carrinho um pouquinho mais preso, coisas do gênero, não ser tão solto. Principalmente pelo quesito de segurança também, é um carro mais alto, então ele exige que você tenha um carro um pouco mais preso, vamos dizer assim. Aqui você percebe que ele enche bem perto dos 2.000 giros e ele vai bem até seus 5.000. A transmissão CVT aproveita bastante da motorização, aproveita muito mesmo, deixa ele bem econômico, já vou chegar nesse ponto. Mas ele vai bem, ele simula 7 marchas virtuais, o que corresponde bem com os pedal shifts também que você tem aqui na aleta, e a função Sport basicamente tira o overdrive do carro, deixando ele numa rotação sempre mais elevada, sempre mais esperto também. Então, de modo geral, o HR-V com o quesito de motorização realmente agrada bastante, né? Apesar de custar um pouco mais caro, a gente vai chegar lá no final do vídeo para falar um pouco disso também, mas no geral o carro foi muito bem acertado. A suspensão desse modelo também foi refeita, você tem um ajuste um pouco mais firme comparado à linha 2019 do HR-V, porém ela não é tão dura quanto o primeiro HR-V, mas você tem um ajuste aqui um pouquinho mais firme, mas que passa, ok, absorve bem os buracos, não faz barulho nenhum aqui dentro, a não ser que você passe realmente num buraco mais fundo, numa emenda de ponte, por exemplo, que aí você sente a vibração passar aqui para a parte interna, mas no geral ele é um carro bem silencioso mesmo. A Honda aplicou mais mantas acústicas, principalmente entre a parede e corta-fogo, o que diminuiu bastante o ruído da motorização também. Lembrando que a motorização 1.5, por ser menor, já faz menos barulho que a 1.8, mas no caso, realmente aqui a Honda aplicou mais mantas acústicas para deixar o carro ainda mais silencioso também. Como eu mencionei com vocês, a transmissão CVT que simula 7 marchas tem boas trocas, simula muito bem mesmo, as trocas simuladas são rápidas até, é bem interessante neste ponto também. A direção foi recalibrada, ela não ficou mais pesada, mas consequentemente o carro ficou com a direção um pouco mais firme, ficou mais gostoso, você tem mais feeling de direção realmente. Ele conta com o AHA, que é o torque vetorial também, o que ajuda bastante o carro em curvas. Então quanto mais você acelera em curvas, mais o carro fica pregado no chão. Lógico, quanto mais exagerado, mais ele vai tender a sair de dianteira, né, no caso. Mas no geral você se sente muito mais confiante em curvas com esse modelo, que realmente faz muito sentido. Apesar dos pneus Michelin também ajudar bastante, de modo geral ele tem uma boa pegada e faz com que você se sinta bastante seguro com este modelo. Outro ponto que a Honda alterou no CVT, no caso do HR-V, por exemplo, ele conta com um freio motor um pouco mais aguçado, então em leves inclinações você já percebe o giro mais elevado, realmente já aprendendo um pouco mais da motorização. E você tem aquele ajuste das lombadas, valetas, que ele não dá aqueles solavancos que alguns CVTs fazem, o que dá mais conforto, mas parece que tira um pouco daquela pegada esportiva que o modelo também tem. Com relação ao consumo, o HR-V Touring faz uma média urbana aí de seus 10, 11 km por litro,
batendo seus 14, 15 km por litro na estrada. É um carro bem econômico, apesar de ter uma rotação mais elevada, mas como eu sempre digo em características de modelos japoneses, são mais giradores, porém econômicos também, o que realmente dá um agrado interessante. Você já tem uma rotação elevada, então você já tem ele na faixa de torque, e ele não bebe tanto, o que realmente aí é uma mágica que as montadoras japonesas costumam fazer com os seus modelos. Na parte estética do Honda HR-V, pouco mudou, são detalhes sutis, mas que fez a diferença no HR-V. A parte dianteira basicamente inclui os novos faróis 100% em LED, assim como no Civic Touring. Então você tem os faróis por espelho, com luz de neblina também em LED para esta versão. Parte lateral segue sem mudança, segue com a mesma roda também de liga leve, que a gente conheceu na linha 2019. O Touring poderia ter uma característica um pouco mais diferente na parte lateral, mas nada muda. As maçanetas também são da cor do carro, não é cromada, como acontece em alguns modelos, né, que a Honda lançou no começo do lançamento do HR-V. E na parte traseira, você consegue facilmente identificar um HR-V Touring, porque ele tem duas saídas de escapamento, uma de cada lado, e você também tem a nomenclatura turbo na parte do porta-malas ali. A lanterna segue em LED, como já vinha na linha 2019, né? A lanterna do Touring, um pouco mais escurecida. Basicamente é isso. Ele conta com um teto solar panorâmico para essa versão. E um detalhe, antes que eu esqueça, o porta-malas ficou levemente mais raso, porque eles tiveram que subir o step por conta dos abafadores dessa motorização aqui 1.5. Então a Honda teve que colocar outros abafadores, diminuindo levemente o porta-malas, diminuiu cerca de 50 litros, mais ou menos. Na parte interna, o HR-V também mudou pouco na versão Touring. A novidade realmente fica pelo console claro, né, para esta versão aqui. Então você tem um console creme que depende da cor externa do carro. Você tem o volante revestido em couro com comandos de piloto automático, mídia, e ajuste de computador de bordo fica apenas diretamente no painel de instrumentos, que tem índice de computador de bordo, consumo médio, autonomia, enfim, essas coisas também. Ele vem com os pedal shifts, transmissão automática do tipo CVT. Ele inclui acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor crepuscular e iluminação interna em LED. Com automático nas 4 portas. O forro de porta foi levemente alterado. Agora ele tem uma emenda no couro, vamos dizer assim, que dá um toque até mais refinado para esse modelo. Antes ele era todo liso, agora ele tem uma emenda aí, deixando um pouco mais de refinamento e requinte para essa versão. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, além do sistema de áudio normal. São duas tomadas USB, não há mais entrada HDMI. O ar-condicionado digital segue para esta versão também no modelo, assim como freio de mão eletrônico e sistema Auto Hold. O banco é revestido em couro para essa versão, com ajuste de altura para o motorista também. E no mais, basicamente, é isso que a gente encontra no HR-V Touring. Lembrando que ele tem sensor dianteiro e traseiro com câmera de ré e o sistema Lane Watch, que é aquela câmera no retrovisor que a gente conheceu em alguns modelos, como o Civic, o Accord também, que conta com essa câmera, que é a câmera de ponto cego apenas para o lado direito. Quando você dá seta, ela aparece a imagem do ponto cego diretamente na central multimídia desse modelo. Bom, essa versão aqui do HR-V Touring que vocês estão vendo está sendo vendida por cerca de R$139 mil, batendo aí de frente com o novo 3008 Allure, por exemplo. Basicamente preço de Tiguan de 7 lugares também. Então o HR-V Touring realmente ficou um pouco mais caro do que todo mundo esperava. Inclusive todo mundo achava que ele ia custar basicamente o mesmo preço que o T-Cross top de linha, mas não, ele custa aí cerca de 10 mil a mais do que ele. É um carro que não justifica tanto o seu preço, mas ele atende muito bem para quem busca um carro mais esportivo, com uma pegada mais agressiva realmente, mas por R$140 mil realmente ficou um pouquinho mais aquém aí do que as pessoas esperavam. Bom, confira todos os detalhes desse modelo que a gente fez durante o lançamento. Tem um vídeo de detalhes mostrando tudo que tem a bordo do novo HR-V Touring. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.